De volta Vale a Pena da Pena, aqui é o Miotti. Aqui é a Marina. Marina, enfim, um lançamento. Pois é, né? Depois de tanto tempo. Não é que não tenha lançado nada esse ano, lançou. Mas a gente ficou tanto tempo nessa quarentena que não tinha nada de efetivamente novo, algo que seria pra ir pro cinema. Uhum. Ontem a gente falou sobre um filme, Barca do Beijo 2. Saiu ontem, não vale a pena. Foi um lançamento da Netflix, beleza. Mas sim, são aqueles lançamentos que a gente sabia que ia pro cinema. Como esse aqui, Scooby, o filme. Pra vocês terem noção, a gente chegou a ver o display nos cinemas. E era essa maravilha que vocês estão vendo aí. Então tava tudo preparado pro lançamento desse filme. E a gente tava muito ansioso. Assim, eu vou dizer que a única coisa que eu não gosto é de terem mudado pra 3D. Eu gostaria que tivesse continuado Que desenho, no 2D, né? Pois é, no 2D. Que nem o Simpsons, por exemplo. O Simpsons foi pro cinema, continuou no 2D. Mas ok, eu entendo, é pra ver se pega o público novo e tudo, né? Mas, como desenho, assim, do Scooby mesmo, é muito bom. Antes, a gente precisa falar uma coisa muito importante aqui. Esse filme tem que ser visto dublado. Pois é. Ele demorou pra chegar no Brasil. Lá nos Estados Unidos lançou em abril, maio, uma coisa assim, né? Lançou nas plataformas digitais. Por quê? Demorou tanto aqui? Por causa da dublagem. Os estúdios de dublagem estavam fechados. E esse filme não poderia ter sido lançado aqui no Brasil sem a dublagem. Não é clássica porque não é clássica, né? Mas não são os dubladores clássicos. Mas sem a dublagem brasileira. A dublagem original é feita por gênios da dublagem. Que é o Orlando Drummond e o Monjardim. Pois é. Então, é uma responsabilidade enorme você dar voz para personagens que já têm vozes muito marcantes. Então, essa dublagem desse filme tinha que ser impecável para que quem assistisse, que nem a gente, que acompanhou Scooby-Doo a infância toda, que eu acompanhei Scooby-Doo a infância toda, eu tinha que reconhecer a voz daqueles personagens que me acompanharam. O Fernando Mendonça e o Guilherme Briggs fazendo o Salsicha e o Scooby, respectivamente, estão incríveis. Tá muito bom. Sério? Ficou muito igual. Igual. Assim, a gente já conhecia o Fernando Mendonça de antes, o Briggs, claro que a gente conhecia, né? Mas teve um programa lá na época do Jurassic, tem muitos anos, que o Calaveira participou, Radiofobia, com o Léo Lopes, o Guilherme Briggs e o Fernando Mendonça. E o Rodrigo chegou pra gente e falou assim: cara, é incrível, esse cara é o Monjardim dublando. Você escuta os dois fazendo o Salsicha e o Scooby, você escuta o Monjardim e o Orlando Drummond. Não tem jeito. Além de ficar, assim, incrivelmente parecido, eles fizeram questão de deixar todos os cacos que eles já usavam. Que é pra você ouvir e remeter os personagens. E eles até brincam na dublagem sobre esses cacos que eles se repetem toda hora. O filme começa, né, com eles, crianças, eles se encontrando. É como surgiu o grupo. Sério, eu não sei quem é o garoto. Assim, a gente tem a lista da dublagem que passa no final do filme. Que hoje em dia, pelo menos a Warner faz isso, né? Com todas as animações dela, narrando quem são os dubladores. O garoto que faz o Salsicha, sério, é incrível. Ele já começa um que isso assim. A primeira palavra dele é um que isso assim. Tem o diabo, tem meu filho, que o monge sempre fala, meu filho, não sei o quê. Sério, muito bom mesmo esse garoto. Deve ser um dos netos do Drummond, só pode ser, porque os netos do Drummond estão dublando esse filme também. O filme começa, né, com o encontro do grupo, como surgiu esse grupo que desvenda mistérios e tudo mais. Eu achei interessante, porque até uma referência ao desenho que tinha aquela pequena Scooby-Doo, você lembra? Pois é. Que eram eles crianças mesmo resolvendo as coisas. E no final eles até falavam, é tudo culpa desses pestinhas e desse cachorro, sabe? Tem isso. O filme começa desse jeito. E aí a história, mais pra frente, vai desenrolando, né? Com eles tentando descobrir um mistério. Primeiro, tem um personagem que aparece que contrata eles. Não vou falar quem é, mas é interessante, porque é ele mesmo. É o próprio cara fazendo o papel dele. É tão ele mesmo que você reconhece na hora. Não, chegou lá e falei, eita porra, olha aí. E eles vão atrás de algum mistério que envolve o Scooby. Uma coisa, é claro, inventaram a coisa, né? Pra ficar uma história mais atual até. Mais atual e eu acho que até mais interessante para as crianças também. Pois é. Se falar mais coisa, pode estragar. Pra quem não viu ainda. Não vamos dar spoiler aqui, claro, porque o filme acabou de lançar. Mas eu posso dizer o quê? Que tem referência a muito personagem Hanna-Barbera. Muito. Mas quando a gente diz muito, é quase o filme ele é quase um catálogo
dos personagens do Hanna-Barbera. Você tem que... Alguns são muito explícitos, muito mesmo, tipo, de mencionar, aparecer mesmo. E outros você vai procurando no cenário e você encontra as referências. Então, pra quem é dessa época, pra quem acompanhou esses desenhos, é uma homenagem, assim, sem igual. Você fica maravilhado vendo tudo isso. Tem muita coisa parecida com o desenho normal que passa na TV. Só que como foi feita uma coisa pro cinema, eles não pegaram um episódio e esticaram e botaram no cinema. Não fizeram isso. Que seria pro cinema, porque seria pro cinema, tá? Eles não pegaram, por exemplo, o Simpson, que o pessoal todo mundo reclamou. Pegaram um episódio lá e jogaram no cinema e botaram 1h30. Eu acho que nesse filme não fizeram isso. Eles criaram uma coisa diferente. Com os personagens, eles estão sendo ajudados também por outros personagens, que são famosos também pela Hanna-Barbera. Pelo Hanna-Barbera, né? Não é pela tia Hanna-Barbera, não. É porque, acho que quando a gente é criança, a gente tá acostumado a Xuxa falou. A Xuxa falava. A tia Hanna-Barbera. Pois é. Né? São dois caras. Pra quem não sabe, são dois caras. Joseph Hanna e o William Barbera. Eu acho que é isso. Ou é William Hanna e Joseph Barbera. Aí o Nerdmaster vai escrever lá, sei que você falou errado. Eu tenho certeza que o Nerdmaster vai escrever. Vai comentar. Eu sei, o Nerdmaster é um dos dois. Pois é, então com essa ajuda, né? Surgem personagens novos, antigos. Seria assim. Tem um motivo lá de ter isso, né? E tem um motivo também, por exemplo, no cartaz, todo mundo viu que no cartaz tem o Capitão Caverna. Aí eu falei, mas como é que vão encaixar o Capitão Caverna nesse filme? Perfeito o encaixamento dele no filme. Digamos assim, não existe o universo DC? Pois é. Não existe o universo Marvel? Esse é o universo Hanna-Barbera. Então todos eles existem ali e é um grande crossover de tudo que a gente já viu na TV. E eles podiam fazer mais, assim, continuar fazendo. Porra, imagina botar no mar, chama lá a turma do Tubarão. Pois é. Porra, imagina só, ia ser muito legal. Hanna-Barbera tem um universo enorme. É só fazer bem feito, como fizeram nesse filme. Sério, muito bem feito mesmo. E assim, a dublagem ajuda muito. Sério, a dublagem ajuda muito. Porque cada palavra que o Salsicha falava, cada jeito dele, daquele jeito de caipirão nordestino, isso que é o melhor. E o melhor é ele caipira nordestino com voz de criança. É sensacional. Sensacional, sério. Muito bom mesmo. Eu já vi aqueles filmes live action do Scooby-Doo. E eles são horrorosos. Sério, os filmes live action do Scooby-Doo são muito ruins, assim. Que chega, você esquece. Eu nem lembro exatamente a história. Mas de assistir, eu lembro que era muito ruim. Então, quando você vê esse aqui, ele não é um live action. Ele só é uma animação 3D em cima do que os personagens são, mas extremamente fiel. Pois é. Os personagens são extremamente fiéis ao que era no desenho. Pra mim, assim, foi uma grande alegria. A história, ela não é super complexa, ou seja, dá pra você assistir adulto, criança. Acho que todo mundo se diverte vendo o filme. Então foi muito bem sucedido, porque eu me diverti mais pelas partes de ficar olhando os personagens e os cacos dos dubladores e até as falas que sempre se repetiam nos desenhos, aparecendo aqui. Então pra mim eu acho que assim, valeu demais. É isso aí, então dá sua nota. Eu acho tão injusto, eu ia falar assim, é porque ele não é, oh meu Deus do céu, a melhor coisa do universo. Mas eu tô tão feliz que eu não acho justo dar menos que 5. Pois é, como a gente sempre falou aqui, a nossa experiência com o filme. Né? Tudo bem, não foi no cinema, eu queria ter muito visto no cinema, mas foi na TV, né? Fazer o quê? Foi em casa. Mas a experiência foi ótima, pô, me diverti muito, toda hora que aparecia alguma coisa, Marina olhava pra mim, olha só, não sei o quê. Eu falei, pô, olha aí, muito bom, souberam encaixar as coisas muito bem. E não tem como dar 5 não, é 5. Né? O filme não pode nem valer, mas pra gente é 5. Pois é, pode ser assim, a gente não tá falando que ele é o melhor filme do mundo e por isso que é 5. Pois é. Mas é porque ele foi tão bem feito, tão bem sucedido, a dublagem foi tão gostosa de ouvir, que eu não tenho coisas no filme que não me agradou. Pois é. Quem quiser assistir tem que pagar por enquanto. Tá em várias plataformas, olha a imagem aí das plataformas que eles estão. Você tem que pagar um valor, não lembro agora qual é o certo, pra poder assistir. Depois pode ser que entre na HBO Go, essas coisas assim, Netflix, não sei. Até a Netflix é sacaneio no filme, né? Então, por enquanto tem que pagar. É como se fosse no cinema. Né? É como se você fosse considerar que você vai levar você e a sua família pro cinema, é mais ou menos o valor do filme. Só que eu acho que a vantagem, se eu não me engano, é que você compra o filme ou você aluga. Então você pode comprar e ficar com ele pra sempre. E pode assistir quantas vezes quiser. Né? Tá certo? Então é isso aí. Assista, comente e
dê seu joinha. Não esquece de dar o joinha aí no nosso vídeo. Beleza? Já temos um vencedor de melhor animação no Oscar, né? Tava faltando. Ah, não, mas tem o Sonic. Vai ficar esse. Tem uma Sonic na animação. Não é animação. Não, é. Então já temos um vencedor de... Familiares não foi esse ano? Não, foi ano passado. Não. Familiares foi ano passado, Não, então de boa. Já tem. Então, tá aí. Vale muito, vale a animação de verdade pra ir pro Oscar. Esse com certeza. Tá certo? Até a próxima. Beijos.